eu acho que a primeira palavra é de facto para os professores, os alunos, os trabalhadores das escolas, não docentes, que a partir de hoje se começam a apresentar e, portanto, o início de um ano que desejamos que seja melhor que o ano anterior, embora as perspectivas não sejam muito nesse sentido, mas essa é a primeira palavra, é uma palavra de saudação aos que regressam a partir de hoje às escolas. Dizer que o início do ano letivo, a FENPROF decidiu fazer um inquérito, um levantamento, aliás, como fazemos normalmente, sobre qual a situação e em que condições é que as escolas vão abrir. Quisemos que ele fosse feito para ser rigoroso nas respostas através dos diretores das escolas e posso dizer que também é um inquérito feito nos últimos 3 dias da semana passada, portanto, na quarta, quinta e sexta-feira e, portanto, neste momento nós podemos dizer que temos o retrato exato daquela que é a situação no dia em que o período de abertura do ano letivo se inicia, hoje dia 14. Vamos continuar a realizar este inquérito, vamos fazê-lo em mais escolas ainda assim a amostra que nós temos é de 321 escolas, ou seja, são 40% das escolas e agrupamentos, o que significa uma amostra muito significativa. Seja como for, ao longo desta semana nós iremos continuar a realizar este levantamento, até para ver se houve alguma alteração em relação ao primeiro dia. Bom, dizer o quê? Daquilo que nós conseguimos concluir, eu diria que há aqui 2 tipos de aspectos a assinalar. O primeiro deles é o habitual, ou seja, são os problemas estruturais que as escolas já têm, que como governos anteriores não deram resposta, mas que agora, na fase que nós vivemos de pandemia e de cuidados acrescidos que se exigem, ganham ainda a maior destaque e maior importância. Por outro lado, são os problemas que resultam da situação pandémica que se vive e, portanto, aqueles que, em condições normais, poderiam não se colocar e que agora se colocam, o que gera, em alguns casos, problemas novos e, em outros, agrava os problemas que nós já tínhamos antes. Relativamente aos problemas anteriores, como se sabe, um dos problemas maiores que as escolas têm vindo a viver era o da falta de assistentes operacionais. Podemos dizer que, por aquilo que nos foi respondido pelas direções das escolas, 91% das escolas em Portugal vão abrir o ano letivo com falta de assistentes operacionais. Mais 20% dessas escolas e agrupamentos referem mesmo que estão em falta 10 ou mais assistentes operacionais. Claro que esta situação é essencialmente nos agrupamentos, nos grandes agrupamentos, que para além da escola secundária, da EB23, tem muitas escolas do primeiro ciclo e jardins de infância em que não há o número de pessoal auxiliar suficiente. Portanto, nós só aqui nestas escolas, nestes 20% de escolas que não têm o pessoal auxiliar suficiente, nestes 20% em que faltam 10 ou mais, faltarão qualquer coisa como à volta de 1.600 assistentes operacionais. Se considerarmos que mais de 30% diz que faltam entre 5 a 10, podemos aqui acrescentar mais cerca de 1.500. Depois, os que dizem que faltam 2, faltam 3, até 5, nós concluímos que o número que tem vindo a público é correto, ou seja, as escolas neste momento têm uma carência na ordem dos 5.000 assistentes operacionais, o que significa que os 800 que o Governo anunciou que vai colocar, sendo que 500 são renovações de contrato, o que quer dizer que novos são 300, quer dizer, não chega sequer, considerando nós e lembrando nós que há 811 unidades orgânicas, não chega sequer a meio horário por escola, o que quer dizer que é manifestamente insuficiente. Também ao nível dos professores. Neste momento, 75% das escolas e agrupamentos não têm ainda todos os professores colocados, sendo que ainda há uma parcela significativa que diz que lhe faltam 10 ou mais professores. Percebendo nós, em primeiro lugar, que o ano letivo só agora começa, portanto, o trabalho direto com alunos, o que quer dizer que situações de baixa ou grupos de risco só agora é que irão, com certeza, ausentar-se das escolas, este é um problema que pode ser ainda mais grave que o ano passado. Ou seja, o ano passado o que nós tivemos foi que em novembro, já em Lisboa, na zona sul, no Algarve, e em algumas disciplinas um pouco por todo o país, já se sentia falta de professores. Agora, com esta situação, com certeza, e com os grupos de risco que nós sabemos que existem, provavelmente a situação pode agravar-se. Estes são os 2 problemas de sempre e que também este ano não foram acalculados e que coloca aqui problemas maiores às próprias escolas, porque, por exemplo, assistentes operacionais, as escolas hoje precisam de uma higienização e de uma desinfecção reforçadas.
que é que está a acontecer em muitas escolas? As direções estão a pedir aos alunos e aos professores que no fim da utilização das instalações e dos espaços sejam eles a fazer a limpeza. Ora, lembremos-nos que quando o secundário abriu, aquilo que foi dito e foi feito foi que a limpeza era de tal ordem exigente que inclusivamente os assistentes operacionais tiveram formação sobre como fazer esta limpeza por membros das Forças Armadas. Bom, agora chegamos ao momento em que se diz que podem ser os alunos e os professores, em alguns sítios, em muitos sítios, a ter que fazer essa limpeza, o que é incorreto. Depois temos aquilo que tem a ver com o contexto epidemiológico atual e que, nomeadamente, tem a ver com as medidas de segurança sanitária. E por isso é lamentável que, por exemplo, em 84% das escolas, segundo as respostas que nos foram dadas, o distanciamento mínimo que é físico, que é recomendado pela Direção-Geral da Saúde, e falamos recomendado como medida de prevenção para as escolas, e que está no site da própria Direção-Geral da Saúde, que é entre 1,5 m e 2 metros, que é o distanciamento que em maio, quando o secundário voltou, foi recomendado e que foi dito às escolas que deveriam garantir, neste momento, porque as turmas não puderam ser divididas, não houve essa autorização, esse distanciamento mínimo de 1,5 m em 84% das escolas não é respeitado. Mas, tão ou mais grave ainda, é que mesmo 1 metro, que já é de violador da norma da DGS, mas que é aquilo que o Ministério da Educação disse que deveria ser respeitado nas escolas, mais de metade das escolas não consegue que os seus alunos fiquem a 1 metro uns dos outros e, portanto, em 52% das escolas, a distância entre os alunos dentro da sala de aula é de centímetros, uma vez que vão ter de ficar 2 a 2. Isto significa um problema acrescido, uma vez que o distanciamento tem sido dito pelos especialistas, e nós, com certeza, que acompanhamos a opinião dos especialistas, como uma das questões principais que tem que ser respeitada e que tem que ser garantida, que é precisamente a distância entre as pessoas. Depois, temos ainda o problema da suborçamentação de escolas. Em 45% das escolas, por exemplo, aquilo que dizem os diretores é que não têm verba suficiente para poderem adquirir os produtos de limpeza, que não são linha branca, para poderem garantir essa limpeza e desinfecção permanente das escolas. Mas também um bom número de escolas, mais de 30% das escolas, diz que mesmo em relação aos EPI, portanto, máscaras e outro tipo de material, que a verba que lhes foi dada pelo Ministério não é suficiente para garantir durante o primeiro período aos alunos e à comunidade escolar de uma forma geral. Por outro lado, mesmo aqueles que nos dizem que a verba é suficiente, dizem-nos isto, partindo do pressuposto de que esta verba é apenas para o primeiro período, porque se for para além desse primeiro período, e portanto se entrarmos em janeiro, já não é. Portanto, eles partem do princípio que haverá um reforço nessa altura. Para concluir, dizer o quê? No plano pedagógico, nós esperávamos, porque até foi anunciado, também um reforço de recursos, nos casos de recursos docentes, noutros casos de recursos para além de docentes e outros técnicos, para apoio aos alunos e, nomeadamente, para recuperar dos problemas que surgiram no final do ano passado, ou seja, do ensino à distância e de tudo o que isso significou em matérias que não foram lecionadas, em aprendizagens que não foram consolidadas ou mesmo não tiveram lugar e, portanto, o Ministério da Educação anunciou isso. Portanto, aquilo que nós conseguimos apurar, segundo os próprios diretores, é que em 61% das escolas e agrupamentos, portanto, falamos em quase 2/3, não foram reforçados os recursos destinados aos alunos com necessidades educativas especiais. Estes foram dos mais atingidos e daqueles que sofreram, digamos, maiores e piores, mais graves consequências com o ensino à distância, uma vez que muitos deles necessitavam de apoio direto, presencial, que não puderam ter. 61% das escolas dizem que é esse nível, e aqui falamos não apenas de docentes, de auxiliares, de técnicos especializados, de terapeutas, dizem que aquilo que têm é exatamente o que tinham. E relativamente aos tais 2.500 professores a mais que este ano seriam colocados para poderem acompanhar os alunos em relação àquele que eram os déficits educativos do ano passado e poder, portanto, fazer a recuperação, 85% dos diretores dizem-nos não ter chegado nenhum professor a mais do que aqueles que são estritamente necessários para as aulas e para aquele trabalho que é o trabalho que normalmente se desenvolve nas escolas. Portanto, esta é uma fotografia deste início do ano letivo.
Em relação a isto, nós não defendemos, porque percebemos os problemas, que o ensino volta a ser um ensino à distância. Não estamos aqui a defender que os alunos voltem para casa e que seja aí que se vai desenvolver a atividade, mas estamos a exigir que o Ministério da Educação crie as condições que não criou até agora, porque vamos lá ver uma coisa, o Ministério da Educação teve 2 meses para poder dar resposta a estes problemas. No dia 3 de julho, quando foram divulgadas as orientações para as escolas, nesse mesmo dia, lendo-as, a FENPROF imediatamente identificou um conjunto de insuficiências para os quais tentou chamar a atenção do Ministério da Educação, da própria Direção-Geral da Saúde, e durante 2 meses que tentámos reunir com a tutela para poder manifestar as nossas preocupações, apresentar as nossas propostas, elaborámos até um plano para uma abertura segura do ano escolar que permitiria, em alguns casos, enfim, outras medidas que agora, e algumas delas que nem teriam custos adicionais, mas houve uma completa, digamos, ausência de diálogo, uma completa recusa ao diálogo e, portanto, nada aconteceu. Portanto, não, aquilo que nós consideramos é que nestes primeiros dias, o que é prudente mesmo é que as pessoas todas tenham os cuidados acrescidos que em condições normais poderiam não ter, a nível de contactos, a nível de distanciamento, e quem é de grupo de risco tem que ter a sua situação rapidamente esclarecida, porque aquilo que o Ministério da Educação vem dizendo é que quem é de grupo de risco deve meter atestado médico. Ora, quem é de grupo de risco não está necessariamente doente. Um atestado médico é um atestado em que o médico confirma que não há condições para determinada pessoa exercer a sua atividade profissional. Ora, há pessoas que têm problemas no foro da oncologia, da insuficiência renal, transplantados, que podem exercer a profissão. Têm é que ser protegidos e particularmente protegidos nesta situação de pandemia que temos. O que é que acontece? Não estão a ser. Portanto, o que o Ministério da Educação lhes está a dizer é que eles têm que estar no seu local de trabalho em condições, por exemplo, de distanciamento que não são aquelas que se exigiam. Isto não está esclarecido. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse responsabilidades na educação, a primeira coisa que tinha ouvido era aqueles que levantaram preocupações e que quiseram resolver problemas. E não falo só da FENPROF, porque ouvimos as preocupações dos pais, de muitos diretores, ouvimos aquilo que os especialistas, até na sessão agora última que houve, promovida pelo Governo, vieram dizer sobre o que era necessário acontecer nas escolas. Mas o Ministério da Educação considerou que estava tudo bem, o Governo achou que não havia problema nenhum, a Direção-Geral da Saúde recusou-se a validar estas medidas, por um lado, mas por outro também não veio denunciá-las e, portanto, aquilo que nós tivemos foi, às vezes dá a ideia, uma posição do Ministério de quem acha que isto mais dia menos dia acaba tudo outra vez em casa e, portanto, não valia a pena investir muito. Portanto, aquilo que nós achamos é que se as escolas vão ter agora 5 semanas, portanto, neste início do ano letivo, para recuperar de matérias atrasadas, para poder compensar aquilo que não foi possível fazer no ano passado, para consolidar aprendizagens, pensamos que o Ministério da Educação deverá também ter um período que provavelmente não pode ser de 5 semanas, terá que ser para aí de 2 semanas, estes primeiros 15 dias, para identificar os problemas que estão ainda por resolver e encontrar soluções. E essas soluções passam, nomeadamente, e acho que são aquelas que deverão ser prioritárias, por garantir distanciamento e por reforçar o número de assistentes operacionais nas escolas, porque eles não são só necessários para a limpeza, são para a limpeza e desinfecção dos espaços, que são muitos, não são só salas de aula, vão desde as instalações sanitárias aos refeitórios, para garantir a segurança, nomeadamente através dos circuitos que as escolas definiram, não é? Para que as pessoas andem. Portanto, o reforço dos assistentes operacionais é fundamental, a colocação dos professores em falta, nomeadamente do tal reforço de docentes, é importantíssimo, e a garantia do distanciamento é algo que não pode deixar de ser feito. São as 3 medidas prioritárias. Depois, claro, há outros problemas que as escolas identificam e que é preciso estar atento e que é preciso dar resposta com uma certeza, que é as direções das escolas e os professores, quem preparou este ano letivo, fez o que era possível e até por vezes o quase impossível. Portanto, tudo o que foi feito pelas escolas para que nesta abertura do ano letivo as condições fossem as melhores possíveis, isso foi feito. O problema é que houve medidas que as escolas não puderam tomar. As escolas não puderam, mesmo percebendo que os alunos estavam encostados uns aos outros, não podiam dividir as turmas. As escolas não podiam colocar os professores, as escolas não podiam contratar os funcionários porque não tinham autorização para isso. Ou seja, aquilo que não está feito ainda, e eu não vou dizer aquilo que ficou por fazer porque tem que ser feito, é aquilo que ainda não está feito e que foram perdidos 2 meses
sem ser feito, tem que ser feito agora. O Sr. Ministro pode repetir a palavra confiança, a palavra segurança e depois voltar a falar em segurança e em confiança, que não é isso que torna segura a escola e que dá confiança às pessoas. Portanto, são precisas as medidas que até agora não foram ainda tomadas. E quanto tempo é que as escolas aguentam abertas até isso ser corrigido? Eu acho que o tempo que as escolas vão aguentar abertas vai ser sobretudo o tempo em que possam aparecer situações epidemiológicas. Portanto, aí nós não conseguimos dizer. Por exemplo, se formos para a França, houve escolas que 4 dias depois já tinham encerrado. Na Alemanha, em Berlim, houve escolas que ao fim de menos de 15 dias, de 2 semanas, já estavam a fechar. Outras não, portanto, isso agora também, tudo vai ter a ver muito com as medidas para a comunidade, o que se passa na comunidade e depois também dentro da escola, porque, quer dizer, nós podemos, ainda hoje, via na televisão, dizer assim, dentro da escola, os meninos, apesar de estarem a pouca distância, vão ter que andar por ordem, não se podem cruzar, etc. Bom, mas eu estava a ver num canal televisivo os pais à espera que a escola abrissem com os seus filhos e estava tudo à conversa e sem grandes regras cá fora. Portanto, é evidente que a escola por si só não é um foco de transmissão. Agora, a escola comportar-se-á, neste aspecto da transmissão, conforme os comportamentos da comunidade e, portanto, se entrar a infecção dentro da escola, evidentemente que ela tem ali também, e nós já vimos colégios, que são colégios de referência, onde à partida quem os frequenta tem condições que muitos de outros não terão e que rapidamente passaram a ter dezenas de infectados e que tiveram que fechar ou tiveram que criar ali alguns condicionalismos. Portanto, repito, para a FENPROF a questão não é fechar escolas. Nós achamos que nada substitui o ensino presencial. Agora, se as medidas não forem exigentes, se as medidas não forem rigorosas, se as medidas não forem aquelas que se recomenda para a comunidade e, portanto, para o exterior das escolas, o que nós vamos ter, de facto, é rapidamente escolas a fecharem. E, portanto, ser exigente, ao contrário do que até o Sr. Ministro ou responsáveis do Ministério vão dizendo, que a exigência é de quem não quer que as escolas abram, é o contrário. A exigência é de quem não quer que as escolas fechem. Porque se não for assim, se formos facilitistas e não se respeitarem as normas, dentro de pouco tempo vamos começar a assistir ao encerramento, parcial em alguns casos, total em outros, das escolas. Nós concordamos com as regras de apreciação do que deve ou não encerrar, porque achamos nós que a autoridade local de saúde deve ter uma palavra a dizer, porque eles é que são os técnicos, sobre as condições em que a epidemia, por exemplo, está numa escola e se ela deve ou não fechar. Mas, por exemplo, até aqui há logo uma falha. É que, antes das escolas abrirem, essa autoridade local de saúde deveria fazer uma vistoria para confirmar se estão ou não reunidas as condições. As direções das escolas consideram, e dentro do que é o seu conhecimento, que estão. E consideram, digamos, pensando mesmo isso. Agora, os técnicos não são os professores. E, portanto, a autoridade local de saúde, em nossa opinião, deveria antes ter dado o seu aval a que a escola abra, até porque se algo correr mal, a responsabilidade vai sobrar para quem lá está, para a direção. Mas nós achamos, e os especialistas têm vindo a dizer isso, que deveriam fazer rastreios, mesmo que não fossem rastreios generalizados. Achamos que sim, mas não era possível, mas pelo menos nas zonas onde há surtos, nas zonas onde há situações epidemiológicas mais graves, deveria haver rastreios prévios para se perceber imediatamente, nomeadamente na parte dos assintomáticos, se estão ou não ali e se, por exemplo, à partida, já era possível fazer essa separação. Não foi feito nada. Aliás, é curioso que nós ouvimos dizer que o Governo está a fazer mais testes, que são precisos rastreios, temos é que fazer rastreios, mas nas escolas não se fazem. Portanto, isto para dizer que, mesmo a este nível e do ponto de partida, desde logo já não há os cuidados, já não existem os cuidados que devem existir. Agora, evidentemente que sem medidas de segurança sanitária adequadas, é bem provável que rapidamente algumas comecem a fechar. Esperamos que não, mas achamos que a forma como o ano escolar não foi organizado pode permitir a que as escolas abram, mas inviabilizar a que as escolas se mantenham a funcionar como nós queremos que aconteça, que é não terem que fechar novamente.